chama de corrupto, porra! Estou em contato com o nosso comentarista Diego Scosteg. Diego, boa tarde. Boa tarde, Petra. Boa tarde, os ouvintes. Algo que chama atenção nessa decisão, e isso foi noticiado aqui pelas agências de informação, o fato desse desembargador, o Rogério Favretto, do TRF4, ter sido filiado ao PT durante 20 anos. Essa informação, ela é relevante no momento como esse, em que ele concede, num plantão da Justiça, esse habeas corpus, Diego? Olha, mais do que pertinente, é inescapável, né, Petra? Não tem como, por mais que o juiz, enfim, quando ele entra no tribunal, né, mesmo que seja pelo quinto constitucional, enfim, pela OAB, como advogado, ele se despe, né, em parte das suas convicções ideológicas, políticas, partidárias. Enfim, a gente parte do pressuposto de que a pessoa vai exercer a sua função da forma mais republicana e seguindo os princípios constitucionais. Dito isso, Petra, é impossível ignorar que ele foi filiado ao PT durante quase 20 anos, de que ele fez a sua carreira, mesmo jurídica, no esteio do partido, ou seja, na gestão do Tarso Genro em Porto Alegre nos anos 90, na prefeitura, no próprio governo Lula, como assessor da Casa Civil, né, assessor jurídico de outros ministérios, ocupou um cargo importante no Ministério da Justiça quando o Tarso Genro era ministro, e por fim foi indicado, aliás, uma indicação muito criticada na comunidade jurídica naquele momento, para o TRF, pela presidente Dilma, né? Se a decisão, isso é algo que a gente, enfim, tem em mente, né? Ao olhar a decisão, e é preciso dizer isso, a decisão do desembargador, ela é fundamentada politicamente e não juridicamente. Ela repete alguns slogans muito mais ideológicos do que jurídicos, né? Fala da questão da liberdade de fazer campanha e isso é algo realmente difícil de compreender, né? E escapa muito do mundo jurídico. Então, assim, quando você associa, você leva em consideração, né, o currículo do desembargador, o fato de ser um plantão, como o Walter apontou agora há pouco, só para questões realmente emergenciais, né, e a própria decisão, porque se a decisão fosse juridicamente bem embasada, e é possível apontar isso ou não, seria mais simples, né, você poderia ignorar ou não o currículo do desembargador. Mas diante de uma decisão que, para usar uma palavra muito cuidadosa, cautelosa, é frágil, realmente se torna impossível, né, ignorar a trajetória do desembargador sem perder o respeito com ele, né, sem deixar de respeitá-lo, mas enfim, é uma decisão realmente muito, mas muito heterodoxa, muito esquisita, muito difícil de tirar da esfera política, né? Aqui temos alguns políticos que vão se manifestando. A gente tem aqui Álvaro Dias, que diz a respeito dessa notícia: a decisão foi monocrática de um desembargador que foi filiado ao PT de 91 a 2010, chegou a ter um gabinete na Casa Civil do governo Lula, que é exatamente o que você comentou. A gente tem aí outras figuras de esquerda, por exemplo, Guilherme Boulos, falando que é vitória da democracia, que seja cumprida a ordem imediatamente, também Gleisi Hoffmann, a Manuela Dávila. A gente tem aí os políticos que vão para as redes sociais se manifestar a respeito dessa questão desse habeas corpus. Agora, o que chama a atenção, que eu queria tirar com você, essa dúvida, Diego, o Maiorovitch, ele fala do ponto de vista jurídico, porque se você tem uma questão clara e por exemplo, um habeas corpus que tem uma justificativa clara, é claro que a justiça se apronta em cumprir essa ordem. Agora, o que o Maiorovitch coloca é que é uma decisão que não faz nenhum sentido, ainda mais do ponto de vista de um plantão. E o que é isso? É uma queda de braço política? É colocar o ex-presidente em evidência nesse momento pré-eleitoral? Qual é a tua avaliação sobre essa questão específica nesse domingo? Olha, novamente, por mais que eu não tenha nenhuma informação acerca do estado mental e das motivações do desembargador, é muito difícil não depreender, inferir que há uma estratégia política por trás disso, porque se causa uma confusão muito grande. O nome do ex-presidente Lula é imenso e realmente
vira uma barafunda, né? E que traz à baila toda a questão que já vinha se discutindo, que já tinha sido até assentada sobre o ex-presidente. Então, assim, é importante voltar à questão jurídica, porque é isso que tem que determinar ou não as ações, né? E o habeas corpus, ele é um instrumento secular, assim, de muito tempo, e o mais fundamental de todos, que existe, né, quando a liberdade de uma pessoa está posta em perigo de forma ilegal, né, por meio de um abuso, para não entrar no juridiquês. Só que, Petro, é importante que os ouvintes tenham em mente que nos últimos meses, todas as cortes do país, na escala processual, né, desse caso, o primeira instância, o TRF4, o STJ, o STF, durante semanas, discutiram precisamente o próprio habeas corpus, né? Ou seja, toda a questão que envolve a liberdade do ex-presidente Lula foi já discutida de forma exaustiva, né? Então não tem perigo na demora, não tem plausibilidade do direito, ou seja, não tem alguns fundamentos que são muito elementares, muito básicos, que até eu mesmo estou falando, né? E que o desembargador aparentemente ignorou, pensa diferente, mas assim, a disputa política disso, ou seja, candidatos que são alinhados ao ex-presidente comemorando, e tudo que vai se falar a respeito disso, né, na esfera política, não pode contaminar o entendimento técnico, né, ou seja, de que nenhuma decisão pode ser embasada politicamente, para soltar, para prender, enfim. E infelizmente cria uma incerteza muito grande, né, deixa as pessoas, parte dos ouvintes devem estar sem saber o que pensar sobre isso, né, Petra? Ou seja, tem razão, não tem razão, e o Moro pode realmente não expedir o alvará de soltura, aliás, ele tem essa prerrogativa, ele pode não reconhecer como competente a decisão do desembargador plantonista, e agora cabe aos desembargadores do TRF4 emitir uma orientação, né, se for o caso, contrariarem sua própria decisão da prisão do ex-presidente, mas se cria uma confusão que é eminentemente, ela é puramente política, quando em termos jurídicos a questão está pacificada. Isso que é muito importante, em termos de informação, transmitir ao ouvinte, né? Porque é isso, é incontroverso, né? Porque agora vai ser politicamente, vai ser isso. Quem é contra o ex-presidente vai criticar, quem é a favor do ex-presidente, aliás, vão fazer um grande barulho, pode esperar nas próximas horas, né? E tentar semear dúvidas a respeito de uma questão jurídica que já foi definida. Isso é muito importante deixar claro, até pela própria Suprema Corte do Brasil. Então, juridicamente, não há mais o que discutir. Essa é a verdade. Agora, politicamente, vai ser essa exploração midiática e tentando, de um lado, especialmente, acho que, enganar as pessoas, né? Os simpatizantes do ex-presidente Lula, que tem legitimidade de todo o direito de querer o ex-presidente solto, mas que precisam compreender, por outro lado, que que existe o Estado de Direito, que vivemos numa república, e que todos os recursos, as instâncias, enfim, que juridicamente essa questão ela foi esgotada. Essa é a verdade, né? Então, é uma decisão, do ponto de vista republicano, muito ruim. Essa é a conclusão que a gente chega. Esse é Diego Scosteg, nosso comentarista de política aqui do Revista CBN, trazendo para a gente opinião e um panorama a respeito desse habeas corpus concedido nesse domingo ao ex-presidente Lula. Diego, muito obrigada. Voltamos quentes, hein, nesse Entre Copas. É verdade, de fato. Obrigada. E qualquer coisa a gente volta a te acionar. Um abraço. Agora é 1h27. A gente vai para um breve intervalo.